Olá, eu sou o Dr. Erivaldo Alves. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um projeto que nós temos aqui no NTCO para que a gente possa levar informações para os nossos clientes e os nossos ouvintes. Tenho o prazer de ter hoje aqui no nosso podcast a doutora Clarissa Matias, oncologista clínica do Hospital Santa Isabel e da Oncoclínica. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito, Erivaldo, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com você, um profissional que eu respeito tanto. E o que é que acontece? Na verdade, o indivíduo obeso é um indivíduo inflamado, né? Um indivíduo que não tem o seu sistema imunológico, e nós inclusive vimos isso durante a Covid-19, funcionando de forma correta. E o câncer, ele é uma desregulação desse sistema imunológico. Então, a todo momento, nós todos estamos produzindo células que perdem a capacidade de morrer, porque toda célula ela nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas uma célula cancerígena é uma célula que perdeu essa capacidade de morrer. E nós todos, né, que não bebemos, não fumamos, fazemos exercício, temos uma quantidade de gordura controlada no corpo, nós temos a capacidade de... O nosso sistema imunológico ele consegue identificar essa célula e tirá-la da circulação. No indivíduo obeso, isso fica mais difícil, porque esse sistema imunológico ele não está funcionando dessa maneira correta. Então, além disso, nas mulheres que são obesas, você tem a produção de hormônios sexuais femininos pelas células gordurosas. E com isso você termina alimentando. Então, você deixa passar a célula e alimenta. E esse é o pior dos dois mundos. Então, é realmente muito, muito importante conscientizar a população de que o controle do peso ele é fundamental como maneira de prevenção do câncer de mama. Certo. A prevalência de câncer de mama no nosso país, ele está crescendo. Vem crescendo, e o nosso país não deixa ficar por trás com relação a essa prevalência. O grande problema é que no Brasil você não tem uma notificação compulsória, né, do câncer como acontece nos Estados Unidos. E o número, inclusive, de serviços que fazem esse registro tem sido cada vez menor. Mas nós acreditamos, né, quando se fala de população, que provavelmente 1 em cada 6 mulheres, igual aos Estados Unidos, vai ter câncer de mama durante sua vida. Então, a incidência é muito grande, mas não é o câncer que mais mata no Brasil. O câncer que mais mata no Brasil, mulheres e homens, é o câncer de pulmão. Com relação ao câncer de mama, obesidade não é o único fator. Existem outros fatores que possam estar contribuindo também para que essas mulheres possam, de repente, adquirir esse câncer de mama. Dentro desse questionamento, assim, quais são alguns fatores que estão aí dentro do contexto contribuindo? Então, um super importante, Erivaldo, de nós mencionarmos é a bebida alcoólica. E aí você pensa assim, poxa, mas qual é a quantidade de bebida alcoólica que favorece o aparecimento do câncer de mama? Uma quantidade muito pequena. Então, assim, é muito importante que as mulheres se conscientizem disso. E a mama jovem exposta a altas concentrações de álcool, isso, né, não é uma boa combinação, de jeito nenhum. Além do que, a bebida alcoólica ela tem uma caloria muito alta, né? Então leva também a ganho de peso. Então nós temos falta de exercício físico, porque o exercício ele melhora o sistema imunológico e ele também combate, né, a obesidade. Outros fatores de risco, você tem a genética, mas isso só corrobora com cerca de 10%. O cigarro também pode colaborar com câncer de mama. Uma menarca precoce e uma menopausa muito tardia, isso leva a uma exposição muito grande, né, durante um tempo muito longo a hormônios femininos. A reposição hormonal também é um fator de risco. Isso também eu chamo a atenção de que hoje em dia
está sendo feita a reposição hormonal, mesmo em mulheres que não precisam de reposição hormonal ainda, que nem entraram na menopausa. Então, é um fator que tem preocupado muito a nós todos. Nos Estados Unidos continua sendo não recomendada a reposição hormonal. Outros fatores de risco são dieta, tá? Mas aí, de novo, você termina imbricando tudo. Então, uma mulher que, por exemplo, morou a vida inteira no Japão, tendo uma comida saudável, e aí ela migra para os Estados Unidos, o risco dela de câncer de mama aumenta para ser exatamente igual ao da população americana, quando ela começa a se expor a comidas processadas, fast food, etc. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação com a alimentação também, Erivaldo. Então, 40 anos para se fazer mamografia e ultrassom. É também importante que um mastologista conheça a mama da mulher. Mas uma idade inferior a essa, se a mulher notar qualquer tipo de alteração, ela tem que procurar um mastologista, né? Falar, eu tenho menos de 40 anos, então não vou ser diagnosticada com câncer de mama, não preciso ir. Não, isso é uma falácia. Pode acontecer sim. E um outro fator importante é que mulheres que têm uma história familiar muito rica, elas precisam ser investigadas, né, do ponto de vista oncogenético, porque todos lembram da história de Angelina Jolie. Então, existem alguns genes que levam a incidência do câncer de mama para até 95% durante a vida daquela paciente. Então, se você tem uma história familiar rica, você precisa investigar, né? Na verdade, o melhor é que o caso índice. Então, por exemplo, se minha mãe teve câncer de mama na idade precoce, minha avó teve também, minhas tias maternas. Então, em a mãe estando viva, é importante que a mãe seja investigada pelo oncogeneticista. Caso ela seja portadora de uma das alterações genéticas, os filhos e filhas devem ser investigados. Isso acontecendo, aí você tem que seguir essas mulheres de maneira um pouco diferente, com ressonância, pensar em fazer uma mastectomia profilática após terminar, né, as gestações. Então, tudo isso é importante que seja discutido. E realmente, assim, tanto, né, a perda do cabelo, como a reconstrução, a colocação da areola, tudo isso influi na sua autoestima, na sua maneira de se olhar. Mas é incrível, Erivaldo, que assim, nós temos pacientes que têm um olhar para a vida tão diferente, sabe? Que elas conseguem, quando perdem o cabelo, colocar brincos grandes e, sabe, conseguem se reinventar dentro da vida de uma maneira muito positiva. Então, assim, eu acho que tudo realmente é um aprendizado mesmo. Então, graças a Deus, nós temos visto cada vez mais pacientes, né, com doenças iniciais, né, graças aos programas de rastreamento. Lembrar que a mamografia, a ultrassonografia, o exame físico, eles são extremamente importantes na detecção precoce do câncer de mama. Claro que, assim, infelizmente você tem pacientes muito idosas que às vezes escondem, né, alguns pacientes que já têm alguma alteração mental e que, né, não tem uma supervisão muito grande, ou então pacientes que esqueceram de fazer o exame ou alguma coisa desse tipo. Certo. E nos pacientes que têm recidiva depois do tratamento? Nós temos que adequar o tratamento de acordo com esse perfil. Mas, por exemplo, uma paciente que seja receptor positivo e metastática, ela pode ser tratada com comprimido durante anos. Outra coisa que eu gostaria de saber de você é o seguinte, frente à paciente em relação a programas de avaliações da população, na população carente, existe no nosso estado algum trabalho voltado para estar atuando nessa população? Porque assim, o mês de outubro que nós estamos vivenciando, normalmente abre-se mamografia para fazer em grande parte da população. Essa população que faz a mamografia e que de repente pode ter algo positivo, elas são muito bem encaminhadas? Ou como é que essa era uma grande preocupação, né, de você não levar a cabo essas investigações. Mas isso tem sido cada vez mais
endereçado. Então, você hoje tem hospitais como o Hospital da Mulher, você tem o SICAM, onde você tem programas pelo Estado e pela Prefeitura que conseguem resolver esses pacientes. Existem alguns sintomas que pode aparecer, que possa começar a pontuar que essa paciente está apresentando câncer de mama em relação, por exemplo, o que é que está acontecendo na mama que tem um certo grau de alerta para que a paciente possa procurar um serviço para ser investigada e aí chegar a uma conclusão? Essa é uma excelente pergunta. Então, a mulher ela deve criar o hábito de se autoexaminar mensalmente, né? Então, escolhe lá, o primeiro dia do mês, ela vai para frente do espelho, ela movimenta os braços para ver se existe alguma alteração de mobilização, se a mama ficou presa em algum lugar, que esse é um sinal de alerta. Ela avalia a pele para ver se tem alguma aparência diferente, um aparecimento de uma casca de laranja ou alguma vermelhidão. E depois ela faz uma palpação circular da mama para ver se ela acha alguma bolinha. Encontrou uma bolinha, leva atenção médica, né? De novo, independente da idade. Então, é bom criar um hábito de, a partir dos 20 anos, você fazer esse autoexame, tá? E botar isso na sua rotina mesmo. Com relação à mamografia que nós estávamos falando agora recente, de quanto em quanto tempo e a partir de que idade, normalmente, quando, por exemplo, não tem nenhum fator genético na família que você tem que ter um acompanhamento? A partir de 40 anos, mamografias anuais, né, complementadas com a ultrassonografia. E aí, se você tem um fator de risco, ou se você tem um BRCA1, aí você tem que mover isso para mais cedo, e aí essa investigação deve ser feita com uma ressonância. Porque a mama muito densa, que é uma mama jovem, você não consegue ter, né, uma imagem, uma definição de imagem tão boa na mamografia. Que isso pode acontecer também nos obesos, né? Que isso pode acontecer. Se bem que no obeso você tem mais uma lipossubstituição, você tem uma substituição pela gordura, então fica mais fácil você ver o parênquima mamário. Fechar diagnóstico no obeso e fechar o diagnóstico num paciente de IMC normal, os obesos estão chegando em uma situação mais desfavorável a fechar diagnóstico nesses pacientes. A obesidade, ela realmente, assim, é um desafio, até porque até o exame, né, de uma mama muito volumosa é difícil você fazer um exame acurado, né, um autoexame acurado. Por isso que a gente roga que as pessoas controlem seus pesos. Outra coisa interessante que existe dentro do arsenal de investigação é a biópsia, né? Que naturalmente você vai chegar a uma conclusão que às vezes a gente costuma falar. É o nome, é o sobrenome e o CPF do diagnóstico desse câncer, que é onde você vai traçar os planos de ações para tratar. E que isso, às vezes, o paciente tem um certo medo de fazer uma biópsia. Mas assim, eu vou voltar a fazer uma nova pergunta também. O tempo que uma paciente tem um tumor, ele demora muito tempo a trazer uma sintomatologia ou é um tumor que naturalmente quando acontece em questão de pouco tempo, ele aflora com sintomatologia para que o paciente possa procurar? Ou é uma doença que vai ao longo da vida e depois ela aflora com alguma sintomatologia? A biópsia hoje em dia ela é feita, a biópsia ideal é você fazer uma core, que é uma biópsia feita com uma agulha especial que tem um cilindro no fio, então você consegue dar um tiro. E aí consegue pegar tirar um pedaço daquela lesão. Em relação ao tempo, né, de estabelecimento da doença até a chegada da sintomatologia, é melhor que isso não aconteça. Por isso que é importante fazer os exames de rastreamento. Porque muitas vezes, quando a doença já é palpável, principalmente numa paciente idosa, uma paciente obesa, você já tem um tempo grande de doença. Né? Então, quanto mais precoce esse tumor foi identificado através de mamografia, de ultrassom, melhor. E quando você vai para um programa de tratamento do paciente, ele ganha peso com o tratamento?
às vezes o uso dos hormônios, e isso contribui. Não é fator de predisposição a ter recidiva do tumor? Sim, então isso é um fato que tem sido cada vez mais provado cientificamente, né? A gente já falava para os pacientes, você precisa controlar seu peso, você precisa fazer isso para reduzir, né, o risco de retorno da doença, e agora recentemente, inclusive, foi apresentado um trabalho grande mostrando isso. Por quê? Porque se você ganha peso, você termina tendo um risco maior do que da população que não tem esse ganho de peso. Atualmente nós estamos vivendo um crescimento da obesidade no mundo todo, e onde o nosso país não foge dessa situação. Hoje já encontramos percentagem de 50% a 54% da população com sobrepeso ou obeso mais grave. E automaticamente as doenças oncológicas vêm crescendo, porque assim, o obeso é um paciente que tem fator de predisposição a ter mais de 14 tipos de tumores. E o câncer de mama não foge dentro dessa população. Assim, dentro dos cânceres que desenvolvem, a grande maioria é naturalmente comportamental, onde você tem uma percentagem relativamente pequena de tumores que de repente vem na esfera hormonais muito específica. O fator genético está dentro desse contexto também. O serviço, depois de uma cirurgia, de uma mastectomia, esses pacientes naturalmente vão para cirurgias de recomposição. Dentro do serviço de vocês tem profissionais que fazem esse tipo de cirurgia. Uhum. Sim, hoje em dia, inclusive, vários mastologistas já têm uma especialização em oncoplástica, né, com resultados excelentes. Então, muitas vezes a paciente não precisa ser operada por 2 profissionais. Né, por um cirurgião plástico também, ela consegue ser operada por um mastologista que tem essa especialização. E aí, só voltando um pouquinho ao que você falou em relação à obesidade como fator de risco para outros tipos de câncer, eu sempre falo, né, quando eu dou aula, que a obesidade é o cigarro do século XXI, né? Então, hoje nós temos um controle de tabagismo em vários locais do mundo, mas um descontrole da obesidade. Eu concordo com você. Outra coisa interessante dentro dessa população de obesos é algo que a cirurgia bariátrica, será que tem um papel importante na redução do câncer de mama nessa população, ou os tratamentos clínicos, como existe, de repente você trazer essa população para fazer um procedimento cirúrgico? E no paciente que você atua, que tratou e terminou o tratamento dessa paciente e ela continua obesa, qual proposta que o serviço tem para que possa naturalmente fazer com que essa paciente volte a um peso dentro do normal ou próximo ao normal? Você, inclusive, já alterou várias pacientes minhas, porque, assim, elas sabem, eu sempre digo, acabou o tratamento, vamos agora cuidar de você, né? Vamos cuidar do seu peso, e se precisar fazer uma cirurgia bariátrica, a gente vai encaminhar para essa cirurgia, né? Ou outras medidas, fazer exercício, reduzir muito a ingesta de bebida. Então, a gente fica meio que no pé de todos os pacientes. Eu acho que é muito interessante essa interligação entre os profissionais frente a uma doença de uma complexidade tão grande que é a obesidade. Outra coisa que eu gostaria de saber de você é o seguinte: você tratou, terminou o seu ciclo, com quanto tempo você pode dizer que essa paciente está curada da doença que ela de repente chegou até você? Doutor Erivaldo, essa é uma pergunta mais complicada, porque câncer de mama, principalmente o câncer de mama que é alimentado por hormônio, né, os receptores positivos, existe um risco de retorno que pode acontecer mesmo 15, 20 anos depois. Então, você tem uma célulazinha lá que fica dormindo e, por alguma razão, ela acorda. Eu te falo isso porque, assim, no início da minha carreira dentro da medicina, eu trabalhei no Hospital Português como médico plantonista. E eu me deparava sempre para ver alguma paciente com a dispneia, quando eu ia ver uma paciente que já tinha 12 anos de tratamento de câncer de mama e estava com derrame pleural, e aí você vê que teve uma recidiva desse tumor. Então, assim,
Eu acho que dentro do que se propõe para um paciente que desenvolve, que tem os fatores que possa desenvolver, eu acho que a atividade física, a qualidade de vida que esse paciente tem é de uma importância muito grande, tanto para que ele não venha a ter, e caso ele tenha, quando ele começa a fazer atividade, você tem uma melhora muito de todos os fatores que possam acontecer para esse paciente. Com certeza, assim, o retorno ao trabalho é importante, o retorno à vida sexualmente ativa, o retorno ao exercício, o controle de peso, assim, uma retomada da vida do paciente mesmo. Tanto que nós temos hoje no grupo um survivorship, que é chamado de Você Sobreviver, sobre pequeno viver. Então, você reaprender realmente a se inserir dentro do mundo ao qual você pertence. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que dificilmente você se deparou com uma situação dessa. E a paciente que chega para você com um câncer e ela é refratária ao tratamento e dizer que não quer ser tratada. Você já se deparou com essa situação? Já. E aí, o que é que você buscou fazer nessa paciente? Assim, você tenta convencer aquela paciente de que o tratamento é a melhor solução. Mas eu já tive pacientes que falaram, não vou tratar de jeito nenhum. E aí você tem que respeitar, né? Existe um princípio de respeito à autonomia do paciente, que, né, nós temos que obedecer esse princípio. Então, e o que você tem que garantir é que você vai estar ao lado da paciente, mesmo que ela diga que não quer tratar. Eu acho que é uma posição assim, um pouco meio difícil, mas assim, a gente tem que insistir o máximo, porque o nosso papel de como médico que atuamos, e sabemos que o risco que esse paciente tem, a gente tem que insistir. Às vezes você pode se deparar com um paciente que é atendido, não quer, e ela tomou o rumo dela. Se é caso a gente comece a insistir, ela vai falar, foi a única pessoa que insistiu na minha vida, então eu vou fazer o tratamento. Então, assim, são coisas que às vezes acontecem. Não, a gente consegue. Muitas vezes você consegue, vamos dizer assim, passar por aquela resistência inicial, mas tem pacientes que falam que não querem de jeito nenhum, e aí você tem esse princípio de autonomia que ensina um paciente que tem todas as suas faculdades mentais mantidas, a gente não tem como sobrepor isso. E o projeto de prevenção dessa população, onde poderia ter protocolos muito bem estabelecidos para que você pudesse qualificar profissionais que pudessem estar atuando nessa população. Porque às vezes a gente vê algumas medidas, mas às vezes você não tem profissionais qualificados de como abordar essa paciente, de que forma vai fazer. Porque às vezes você tem muito mito em relação, por exemplo, à mamografia. Você pode ter o mito de dizer o seguinte: eu não vou fazer a mamografia porque eu não tenho ninguém na família que teve a doença. Você tem o paciente dizendo o seguinte: a mama grande é onde vai ter o maior grau de dor durante o exame. Então, assim, existem vários mitos que às vezes a gente tem a necessidade de qualificar profissionais, porque assim, o paciente obeso, ele é visto como desleixado, é o paciente que de repente está com essa obesidade porque de repente é porque ele não para de comer, e você sabe que é uma doença crônica, uma doença multifatorial. Então, às vezes o paciente chega em um profissional para que possa ser atendido e o atendimento não é tão adequado nessa população. Então, assim, eu acho que o papel nosso de profissionais que de repente se cortam com o outro e que esse podcast que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos buscando é levar informação para a população para que a gente possa naturalmente melhorar o atendimento a essa população, que as pessoas possam ir, por exemplo, aos ambulatórios e naturalmente ser atendido por pessoas qualificadas para fechar o diagnóstico e ele naturalmente ter o tratamento adequado. E eu acho assim, Exaldo, que nós temos agora uma população, graças, né, a toda a educação da mídia, né, o papel dessa educação que nós estamos proporcionando agora, o próprio Google, o ChatGPT, etc., é uma população que já chega mais informada. Então, ela também tem o dever de cobrar do médico. Sim, mas, doutor, por favor, peça a minha mamografia, peça a minha ultrassonografia, porque a gente está diante, inclusive, de populações médicas que estão chegando aí, que a gente não sabe como é que vai ser a formação deles, né, no frigir dos ovos. Então, a Bahia está formando 3 mil médicos por ano. 20% chegam a uma residência médica.
2.600 profissionais estão soltos aí. Então, assim, é preocupante, porque a gente tem que naturalmente fazer uma coisa a qual nós escolhemos fazer com qualidade, para que a gente possa fazer o que é de melhor para quem nos procura. Mas, voltando um pouco aqui com relação a esse acompanhamento, que eu vejo que você tem um centro muito organizado para atuar nessa população, e quando eu te falei com relação ao paciente que volta reganho e que tem uma perspectiva de ter uma recidiva da doença, há algo que busca-se naturalmente estar atento para que a gente possa naturalmente não perder o rumo desse paciente para de repente a gente ter uma recidiva que poderia ser feito alguma coisa. Como é que você vê isso aí? Então, é sempre importante manter esse acompanhamento do paciente. Mas depois do quinto ano, nós normalmente passamos a um acompanhamento anual, mas sempre deixando claro para o paciente que qualquer alteração, ele tem nossa porta aberta para que ele possa retornar e ser investigado de forma profissional. Vem uma busca ativa nessa população. O serviço social normalmente faz isso. Dentro, né, do sistema privado, a gente não tem um serviço social atuante. No SUS hoje, nós estamos, após 5 anos, esses pacientes são devolvidos, né, para seus médicos clínicos, mas, de novo, qualquer alteração que surja, que precisa ser investigada, a porta está aberta. Clarissa, com relação à atuação num paciente que fechou diagnóstico de câncer, quanto tempo esse paciente já está indo para um tratamento? Existe o paciente privado e o paciente do SUS? Todos os dois têm o mesmo tempo de chegar a um tratamento? Como é que fica isso aí? Existe uma lei, né, que nem sempre é cumprida, que é a lei dos 60 dias, onde a partir do momento do diagnóstico você teria que agilizar. Mas nem sempre isso acontece no serviço público. Eu vejo tudo muito complexo. Eu acho que assim, a gente aprende muito quando você tem profissionais qualificados frente àquilo que faz, para que a gente possa também, dentro do que nós trabalhamos, como é que nós poderemos encaminhar nossos pacientes para ser avaliados. Então, assim, eu trabalho com obesidade há 24 anos, onde a gente tem um fluxo relativamente expressivo de pacientes, mas requer uma necessidade desse bate-papo para a gente ter a segurança de que a gente está buscando fazer o que é de melhor pelos nossos pacientes. Então, às vezes, pode passar desapercebido, porque não vou dizer a você que a gente poderia, porque acho que o profissional que trabalha com mama, ele é específico para esse tipo de paciente. Ele não pode, por exemplo, estar agindo em várias outras patologias, porque é um paciente que tem uma complexidade muito grande e requer a necessidade desse olhar que vocês têm. Então, assim, dentro do que eu venho fazendo, acho que a gente tem que buscar ter um outro olhar nas pacientes que já têm uma certa idade, que tem que ser encaminhado, abrir um questionamento. Interessante, quando nós abrimos essa proposta de fazer esse podcast, eu comecei a procurar dentro da minha população, das pacientes que eu comecei a atender durante esse período aí, para saber, já fez, não fez. E eu me deparei com uma quantidade relativamente expressiva de pacientes que não fez, com a idade acima de 40. É importante que isso entre, né, dentro do questionamento. Né? É isso que a gente precisa amadurecer e que a gente não precisa estar tendo um olhar com nós que trabalhamos com paciente obeso, que tem um potencial muito grande de câncer em vários outros setores, em vários outros órgãos. E a gente precisa ter esse olhar porque às vezes se perdeu o tempo. Você já fez colonoscopia, você já fez endoscopia, então isso deve fazer parte, né, da anamnese inicial, para que se, né, alguma dessas bandeiras vermelhas forem levantadas, você tem um paciente que se vai operar de 60 anos, que nunca fez uma colonoscopia, vamos fazer antes de operar. Eu acho que nós estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, mas assim, eu gostaria que você pudesse deixar algo que você poderia pedir para a população que tivesse o cuidado de, naturalmente, estar muito atenta com relação a essa patologia que nós discutimos hoje aqui, que foi o câncer de mama. Assim, eu acho que o mais importante é que mulheres escolham um mês, né, do ano para fazer seus exames. Se lembrem que Outubro Rosa
é um mês mundial de conscientização, mas todos os meses são rosa, né? Então, se você escolheu lá abril para fazer seus exames, todo abril faça seu exame, né? Não se descuide, porque é muito melhor prevenir, né, e identificar alguma coisa precoce do que se deparar com uma doença já avançada. Eu só tenho a agradecer a presença sua aqui, foi uma coisa que nós aprendemos muito com você e eu acho que a gente começa a ter um outro olhar. Eu agradeço e parabenizo, muito legal, muito orgulho desse amigo. Para mim, você sabe que você é uma pessoa que mora no coração da gente, sobre todas as andanças que nós já tivemos pela frente e valeu a pena você estar aqui com a gente, pode ter certeza. Muito obrigada e parabéns a toda a turma.